estamos de volta com a nossa reading section. Calma, tenha paciência, são 9 diferentes tipos de questões e estamos na 8ª, então estamos perto do fim, ok? Olha só, essa 8ª questão é Insert Sentences Questions, tá? Os alunos geralmente têm uma certa dificuldade com essa questão, porque precisa de fato de um cuidado maior, tá? Mas não que eles tenham dificuldade, é que eles acham chata, difícil. Mas a boa notícia é apenas uma questão por texto, tá? E é muito provável que ela caia, então saiba fazer, ok? Ela é basicamente você ter que inserir uma frase no texto, tá? Mas em qual posição você tem que inserir? Quando você acerta a posição, aí você ganha a pontuação, ok? O que você precisa entender é a lógica do texto, tá? O que é que está sendo apresentado no parágrafo, na qual a questão vai ser inserida, tá bom? Além das estruturas gramaticais que vão te dar um apoio extra, tá? Porque vocês vão ver que se, por exemplo, a frase começa com um pronome relativo, você tem que ver com que esse pronome relativo está concordando da frase anterior, me entendeu? E aí já fica de dica, tá? Mas você vai ver isso mais claramente a seguir. A estrutura é sempre a mesma, tá? Vai ter lá a frase Look at the 4 squares that indicate where the following sentence could be added in the passage. Sempre essa a pergunta, tá bom? E você vai ver a frase que você vai adicionar assim. Do jeito que eu escrevi aí, você verá a questão assim, tá? Em negrito e em destaque, né? De certa forma. E a questão vai te perguntar Where would the sentence best fit? Tá, Pri, mas como é que a gente faz para responder esse tipo de questão? Qual o passo a passo que eu tô ansioso para fazer meu resumo? O primeiro passo é analisar bem direitinho a frase que você vai inserir no texto, tá? Ou no parágrafo. Você vai ter que ter noção de quais são as palavras-chave ali, do que é que tá falando aquela palavra, aquela frase em destaque, tá bom? Inclusive, você vai observar a estrutura da frase. Como eu te falei anteriormente, o pronome, se ele está no singular, se ele está no plural, se ele está na primeira, segunda, terceira pessoa, porque isso vai te ajudar a encaixar no lugar certo a frase. Isso te ajuda, na verdade, a eliminar o que não faz sentido, tá bom? Essa questão do pronome relativo, tá certo? Agora, você vai fazer esses passos antes de ler, de fato, o parágrafo, tá bom? Uma vez que você fez isso, que você entendeu direitinho a frase que você vai inserir no texto, aí sim você pode ler o parágrafo a qual a frase vai ser encaixada, tá bom? E você vai analisar como as frases daquele parágrafo se conectam, tá bom? Quando você for para o parágrafo ler, você vai entender, procure entender como uma frase se conecta com a outra, uma vez que você vai encaixar a sua frase nova ali, né, entre duas frases. Lembre-se sempre que primeiro vem a ideia geral e depois uma ideia específica. Primeiro vem uma definição e depois um exemplo. Entendido? Antes de a gente responder a questão de fato, eu tenho para vocês aqui algumas connecting words que vão fazer sentido na hora de você encaixar a nova frase, tá? Que podem te ajudar a saber onde encaixar determinada frase. São, por exemplo, on the other hand, for example, on the contrary, as a result, further, furthermore, therefore, in other words, similarly, in contrast, finally. Por quê? Por exemplo, finally, provavelmente vai estar no final do parágrafo, ok? In other words, provavelmente vai parafrasear o que já foi dito, certo? For example, é um exemplo. Então, você vai procurar encaixar essa frase nova, que é um exemplo, é uma ideia específica de algo, de uma ideia geral já mencionada, entendeu? Então, as connecting words vão te ajudar, vão te guiar, né, nesse caminho para você colocar a frase no lugar correto, tá bom? Vamos fazer aqui uma questão. Só lembrando que no dia da prova, no lugar de ver A, B, C ou D, você vai ver quadradinhos, tá? Little squares, little black squares. And dá uma pausa aí e tenta resolver sozinho. Espero que você tenha pausado e vamos à questão, tá? Como eu te falei, ó, in paragraph 1 of the passage, there is a missing sentence. The paragraph is repeated below and shows 4 letters, A, B, C, and D, that indicates where the following sentence could be added. Isso aí você nem precisa ler. Você precisa estar atento para a frase em negrito, para a frase em destaque, que é a que você vai adicionar no texto, tá? E como eu te contei, ó, where would the sentence best fit? Sempre vai ter essa pergunta, ok? Então vamos à nossa frase, ok? Olha só.
In fact, quando a gente já lê in fact, que é uma connecting word, uma connecting expression, a gente já sabe que ele vai trazer uma ideia específica, tá? A nova frase traz uma ideia específica de um tema geral que já foi abordado. A questão diz: In fact, artifacts and pottery from Teotihuacan have been discovered in sites as far away as the Mayan Lowlands, the Guatemala Highlands, blá blá blá, North Mexico e outros lugares. Então, assim, olha, de fato, artefatos e cerâmica de Teotihuacan, da cidade de Teotihuacan, foram descobertos em lugares tão distantes quanto Mayan Lowlands, Guatemala Highlands, ou seja, artefatos de Teotihuacan foram encontrados bem distantes de Teotihuacan, né? Tão distantes quanto essas Mayan Lowlands, ou seja, terras que estavam mais abaixo de Teotihuacan, Guatemala Highlands, terras que estavam acima, mais acima de Teotihuacan, Northern Mexico, no nordeste do México, the Gulf Coast of Mexico, ou seja, de fato, artefatos e cerâmica da cidade de Teotihuacan foram encontrados longe, né, bem distantes, tão distantes quanto blá 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 blá, certo? Então vamos ler, a gente já entendeu que ele está especificando. Muito provavelmente, olha só, o que você tem que esperar é que ele vai falar alguma coisa em relação à distância e depois vai confirmar, de fato, in fact, né? Ou seja, ele tratou de um assunto geral e agora está especificando. Vamos ao texto? Vamos lá. The city of Teotihuacan, which lay about 50 kilometers northeast of modern-day Mexico City, okay, began its growth by blah 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 BC. All right. At its height, between about blah 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 blah, it probably had a population of more than blah 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 people and covered at least 20 square kilometers. Very good. Olha só, ele falou aí de distância, né? Certo. Mas você acha que seria aqui, na posição A? Ele não falou nada ainda sobre artefatos, nada sobre pottery, ok? De Teotihuacan. Então, ele falou sobre distância, mas não falou nada sobre artefatos, sobre coisas encontradas distantes de Teotihuacan. Vamos continuar a leitura. It had over 2,000 apartment complexes, a great market, a large number of industrial workshops and an administrative center, a number of massive religious edifices, and a regular grid pattern of streets and buildings. Continuou falando que a cidade era grande, que tinha muita gente, que tinha muitas coisas, mas não falou nada sobre itens, né? Não falou nada em relação a itens de Teotihuacan serem encontrados longe, distante. Letra B, então, provavelmente não é. Clearly, much planning and central control were involved in the expansion and ordering of this great metropolis. Moreover, the city had economic and perhaps religious contacts with most parts of Mesoamerica, modern Central America and Mexico. E claramente essa frase vai ser encaixada na letra D. Por quê? Moreover, the city had economic and perhaps religious contacts, ou seja, a cidade tinha contato econômico e talvez até religiosos, né? With most parts of Mesoamerica, com a maior parte da Mesoamérica. E aí ele fala da América Central moderna e do México. Agora ele vai confirmar. In fact, de fato, artefatos e cerâmicas de Teotihuacan foram encontradas tão distante quanto tal lugar, Guatemala, North Mexico, Gulf Coast of Mexico. Então, aí ele confirma uma ideia geral que veio antes. A ideia geral foi que, assim, olha, a gente acredita que a cidade de Teotihuacan tinha contato econômico e talvez até religioso com a maior parte da Mesoamérica, né? Inclusive a América Central moderna, o México, porque, de fato, foram encontrados cerâmicas, artefatos da cidade de Teotihuacan tão distantes quanto Mayan Lowlands. Então, assim, nesse caso a gente precisou de fato ler tudo para dizer, caraca, é aqui, é na letra D que eu vou encaixar minha frase, tá? Por isso que os alunos têm uma certa dificuldade, mas você vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só você entender de fato o que a questão está te pedindo, tá? E aí vai ficar simples de você encaixar
no lugar perfeito, tá? E acertar essa questão. Espero que tenha feito sentido para você. Se você ficou com alguma dúvida, você já sabe onde me achar. Vamos à próxima questão.